O espaço Corpo e Mente é um espaço harmonioso, criado para proporcionar o seu pleno bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. Melhore a sua qualidade de vida. Yoga integral, yoga para grávidas, yoga para bebês, meditação e massagem. Consultas de coaching, psicoterapia e rebirthing. E consultas de terapias alternativas, osteopatia, homeopatia, medicina chinesa, reflexologia e hipnoterapia. Espaço Corpo e Mente, a vida em harmonia. Na Rua Doutor Afonso Costa, em Torres Vedras, antigo ATL do Centro Comunitário. Telefone 91-839-4119. Espaço Corpo e Mente, pleno de vida, pleno de harmonia. E damos assim início a mais uma edição do Espaço Corpo e Mente, nesta sexta-feira, 1 de julho. Tenho que dizer mais uma vez bom dia, Manuel, olá. Eu espero que depois tens de dizer bom dia, mas com o microfone ligado. Bom dia. Então, já como é que estás? A semana como é que foi? Foi boa? Estou, muito bem. Foi ótima. E para hoje, o que é que temos então? Olha, para hoje temos o Luís Conde com a hipnoterapia. Em desmistificar um pouco, responder algumas questões. Então, olá Luís. Viva, bom dia. Bom dia. Então, Luís, explica-me lá então porquê a hipnoterapia? Em termos de pessoas que possam procurar uma terapia, porque é que valerá a pena escolher a hipnoterapia? Sim. Ora bem, a hipnoterapia é uma das terapias disponíveis para ajudar as pessoas a encontrarem os seus equilíbrios, as suas soluções para os problemas que têm. Não tem uma vantagem especial sobre as outras terapias, é diferente. E a razão de ser da escolha tem a ver com a própria pessoa. Se a pessoa se sentir confortável com aquilo que é a prática da hipnoterapia, pois então fará sentido. Se houver outra terapia que faça mais sentido, naturalmente a pessoa deverá escolher essa outra terapia, caso sinta que é esse o caminho. E o que é que uma pessoa procura quando vai a uma consulta de hipnoterapia? Basicamente é o equilíbrio. Todos nós temos no dia-a-dia situações que são perfeitamente controláveis, que não provocam alteração nenhuma, não se traduzem em desconforto, mas às vezes acontece que as pessoas vão sentindo algumas fragilidades, alguns momentos em que se sentem menos bem, e basicamente o que as pessoas procuram é equilíbrio, e é isso que normalmente a hipnoterapia propõe às pessoas, é devolver às pessoas equilíbrio. E de que forma é que isso acontece? Bom, nós em hipnoterapia trabalhamos com 3 dimensões. Há uma parte mental, quer dizer, no fundo, são 3 dimensões que têm a ver com a existência do ser humano. Há uma parte mental, que tem a ver com o equilíbrio mental, tem a ver com o equilíbrio emocional e tem a ver com o equilíbrio físico. Estas 3 componentes da vida da pessoa, e eu estou a ser redutor, não é? Não estou aqui a considerar outras dimensões, nomeadamente a dimensão espiritual, mas eu não trabalho nessa área especificamente, e o que acontece é que quando existe uma perturbação qualquer do ponto de vista do entendimento que as pessoas têm da sua realidade, daquilo que se passa com elas, isso pode acabar por se traduzir numa alteração a nível emocional. E aquilo que possa acontecer emocionalmente vai funcionar como uma forma de validação do equilíbrio ou do desequilíbrio. E quando há desequilíbrio emocional e quando as pessoas se sentem menos capazes de controlar o que é que seja que esteja a acontecer, fisicamente, de alguma forma, também há reflexos. Então aquilo que nós fazemos é perceber... Mas quando falas em equilíbrio, falas, vamos lá ver, não só na capacidade de controlar as suas próprias emoções, mas... Por exemplo... então... Por exemplo, vamos ver, há pessoas que adquirem medos, situações de... Estou-me a lembrar de um episódio de alguém que que estava a conduzir e por acaso, por via daquilo que era a condução que a pessoa estava a fazer, ela teve que ia introduzir uma quinta velocidade, que é uma coisa que todos nós fazemos sem pensar no assunto, e quando essa pessoa foi colocar a quinta velocidade, acontece que por qualquer motivo não conseguiu meter a mudança e o carro ficou em ponto morto.
Como estava numa situação de autoestrada, de condução em autoestrada, por isso não é propriamente uma condução de baixa velocidade, a pessoa ficou um bocado em pânico, porque precisava que o carro reagisse e que tivesse a velocidade que era importante ter, e de repente está no meio de uma autoestrada com o carro em ponto morto. Mas como não conseguiu meter mudança? Não conseguiu meter mudança, ou porque se distraiu, ou por qualquer motivo. E o que acontece é que o que ficou desse episódio foi a ideia de que sempre que eu for meter a mudança, no fundo é um entendimento, é uma leitura que a pessoa faz daquilo que é a realidade. Sempre que eu for meter a quinta mudança, eu corro o risco de ficar outra vez sem controle do carro. E a partir daí a pessoa desenvolve essa relação entre o episódio que leu desta maneira e a emoção que desenvolveu. E às tantas não há razão para que aquela emoção volte a acontecer, mas a pessoa desencadeia esse mecanismo cada vez que estiver a conduzir e que tiver que meter a quinta velocidade. Do tipo, cada vez que passo por ali lembro-me logo que... Exatamente, ou por exemplo, porque é que eu não passo por determinados lugares, porque se calhar aprendi alguma coisa relativamente àquele lugar ou à presença naquele lugar que faz com que eu o evite, e no fundo eu tenho que perceber o que é que está em causa, seja do ponto de vista do entendimento que as pessoas têm da realidade que as perturba, seja do ponto de vista emocional, qual é o peso que essa experiência tem do ponto de vista daquilo que a pessoa sente. E partes daí então? Essencialmente é por aí, é perceber qual é a dinâmica associada à pessoa. Há pessoas que se calhar só precisam descontrair fisicamente, há pessoas que precisam de acalmar, e é uma questão física e pode ser uma questão emocional. Há pessoas que apenas e só precisam de desdramatizar, ou seja, retirar peso àquilo que estão a pensar. E tu hipnotizas realmente a pessoa? Completamente. Sem a menor dúvida. Agora és uma galinha, ela é uma galinha. Bom, não há propriamente uma utilidade em transformar as pessoas em galinha, mas pronto. Mas sim, tem uma certa piada do ponto de vista do espetáculo. Não, eu não faço isso. Primeiro porque não, do ponto de vista da hipnoterapia, transformar as pessoas em galinhas ou fazê-las passar por... Às vezes pode ser uma boa terapia, depende da pessoa. Depois, visto por esse ponto de vista... Portanto, tão mal que agora és uma galinha. Pode ser. Vou tomar em consideração essa hipótese. Quer dizer, é evidente que essa é uma versão da hipnose que não é necessária, não tem nada a ver com a hipnoterapia. Claro, estamos a brincar também. Claro. Mas sim, é fácil hipnotizar as pessoas. Aliás, uma das coisas que nós temos presente, e que eu tenho presente e que passo aos meus formandos de hipnoterapia nas formações que dou, é a ideia de que, e que não é minha, porque já outros antes diziam o mesmo, aquilo que nós fazemos é levar as pessoas a sair de um estado de hipnose em que elas se encontram no dia-a-dia. Ou seja, num estado de aguiamento em relação a si próprias e àquilo que as rodeia. As pessoas estão sempre a pensar noutra coisa que não necessariamente aquilo que elas estão a fazer. Isso verifica-se quando se está a conduzir, quando se está a andar de autocarro, quando se está a assistir a uma aula chata. Às vezes quando se está a fazer rádio. É isso. Em que o corpo está a fazer qualquer coisa que faz parte de uma rotina qualquer e a mente está noutro sítio qualquer. Está mecanizado. Exatamente. E tens pessoas que te procuram por questões relacionadas com ansiedade, com... Muita gente. Essencialmente... Tinha essa ideia. A maior parte das pessoas vive quadros de ansiedade que são difíceis de gerir por elas próprias. Porque a ansiedade, no fundo, é uma expectativa negativa em relação ao futuro. A pessoa está a antecipar um quadro de perda, um quadro qualquer em que vai ser penalizado ou que vai acontecer alguma coisa de menos boa. Eu nunca tinha pensado nisso. A ansiedade é sempre assim. A ansiedade tem sempre a ver com aquilo que eu receio que vai acontecer, porque se eu não tiver receio nenhum em relação ao futuro... Mas não podemos estar ansiosos que aconteça algo. Podemos estar desejosos que aconteça algo, mas a ansiedade, do ponto de vista daquilo que é um desequilíbrio, ou pode ser gerador de desequilíbrios, tem a ver exatamente com a expectativa negativa. E a questão é fazer a pessoa refletir sobre se efetivamente
as coisas têm que ser observadas sobre esse ponto de vista tão negativo. Claro, nós sabemos que estatisticamente muita coisa poderá acontecer, mas uma coisa é poder acontecer alguma coisa e outra coisa é ter a certeza que vai acontecer. E quando se tem a certeza, então se calhar temos é que encontrar soluções, seja para o que for que venha a acontecer, não é? E que receamos e que acabam por se verificar. E consegues trabalhar bem essa parte da ansiedade? Leva tempo. Há pessoas que são rápidas porque realmente só precisam de respirar fundo, recentrar-se, recuperar algum bom senso e a coisa fica resolvida. Há pessoas que têm uma ansiedade acumulada ao longo do tempo. São situações em que as pessoas foram treinadas, entre aspas, para recear tudo. Tenho medo que não ser aceito, tenho medo de não conseguir fazer a tarefa qualquer que me está destinada, tenho medo de perder, tenho medo, e então o medo vai gerando ansiedade. E isto, repetido ao longo do tempo, vai fazendo com que as pessoas às tantas tenham que trabalhar bastante antes de se libertarem dessa ansiedade crónica, quase. Porque não é uma coisa consciente, ou seja, é uma montagem, uma percepção da mente, uma história que a mente vai... É uma aprendizagem e aquilo que nós fazemos na hipnoterapia é convidar a pessoa a reaprender, a ressignificar tudo aquilo que foi, no fundo, o percurso de vida dela. De tal maneira que cada vez que ela voltar a confrontar-se com aquilo que seria um cenário negativo, ela perceba que tem forma de resolver a questão e dar volta à questão. Isto é uma situação um bocadinho Matrix, não é? Reprogramar a pessoa. É exatamente. No fundo, é o que todos nós fazemos, se calhar, nas terapias, é convidar a pessoa a que a pessoa se reinvente, se questione e que descubra qual é para si o melhor caminho. No fundo, a psicoterapia faz isso. Se calhar a maior parte das terapias apostam na ideia de que a pessoa pode desencadear em si qualquer coisa que vai ser benéfica para ela mesma. E, no fundo, é uma reprogramação, só que é uma reprogramação na hipnoterapia tem que ser feita de acordo com a pessoa que está a submeter-se ao tratamento, não de acordo com o entendimento. Sim, tem que haver vontade e não de acordo com o entendimento do terapeuta. E diz-me uma coisa, é possível ser hipnotizado contra a minha vontade, imagina? Em hipnoterapia, não. Em situações comuns. Não transformes numa galinha. Não, pior do que isso é a situação de conseguir sacar, fazer com que vás levantar dinheiro para mudar. Não. Olha, depois também. Isso é um mito. Não, peraí, isso dá jeito. Não, isso é um. Vais ter um curso. Agora que eu fico rico. Um potencial formando, ok, está bem. O que acontece nessa área? Bem, é melhor não dizermos isto, que senão daqui a bocadinho temos o CISI à porta. Não funciona de facto, não funciona com essa ligeireza. O que acontece é que quando as pessoas estão... quando é que acontece a hipnose contra a vontade da pessoa? Se a pessoa não quiser ser hipnotizada num cenário de hipnoterapia ou num cenário em que sabe que se está a processar qualquer coisa ligada à indução do transe, realmente a pessoa não entra em transe. Se a pessoa voluntariamente não se predispuser a fazer esse processo, não é possível. A pessoa não entra mesmo em transe. Mas acontece que há uma série de abordagens que permitem fazer com que a pessoa, um bocado inesperadamente ou um bocado involuntariamente, entre em transe. E há dois caminhos possíveis. Um que também se usa na hipnoterapia, mas neste caso está legitimada pelo facto da pessoa se pôr na situação de consulente, e que tem a ver com a chamada hipnose conversacional, em que através da conversa, pura e simples, vão sendo o discurso do terapeuta vai sendo construído de tal maneira que a pessoa vai aceitando aquilo que está a ser dito a um ponto tal que chega a uma altura em que é dada a instrução, ok, pode fechar os olhos, e a pessoa fecha os olhos e começa o processo terapêutico. Como é evidente, neste cenário, a pessoa, mesmo assim, ainda mantém controle daquilo que está a acontecer. A outra abordagem tem a ver com uma coisa que genericamente se chama interrupção de padrão. Ou seja, eu tenho uma situação que espero,
que é expectável. Por exemplo, imaginemos, estão-me a dizer que eu estou-me a cumprimentar. Isto é um exemplo possível de uma estratégia de quebra de padrão. Eu vou cumprimentar alguém e as pessoas, naturalmente, se eu estendo a mão, por delicadeza, por educação, porque estão treinadas nesse sentido, estendem a mão exatamente com o intuito de cumprir essa ação específica. Mas se eu interromper esse padrão, se eu provocar uma alteração nesse padrão, a pessoa tem um momento de desorientação, porque das duas uma, ou eu recuso o aperto de mão, aquelas coisas que os miúdos fazem muito, assim, que é exatamente pulgar para trás, e aí pronto, a pessoa consegue enquadrar rapidamente. Ou então, se no meio desse procedimento, o aperto de mão, eu introduzir uma ação que a pessoa não está à espera, por exemplo, em vez de agarrar na mão, agarrar no pulso, em vez de puxar a mão, fazer aquele movimento vertical, não é preciso chegar a tanto, embora haja quem utilize coisas parecidas. Isso é possível. Sabes que eu assim pões a ver. Mas é bom que muita gente não ouça essas hipóteses. Mas sim, é possível quebrar padrões e, através da quebra de padrão, provocar desequilíbrio, confusão e dar instrução para que a pessoa efetivamente entre em transe. Muito bem, olha, hoje começamos um bocadinho mais tarde e devido à carga de publicidade que nós temos agora por causa do troféu Joaquim Agostinho, isto hoje não podemos nos alongar muito mais. Depois estou aqui umas coisinhas. Então vamos às tuas coisinhas rápidas. O Luís vai estar cá para a semana, no próximo sábado, fazer consultas de hipnoterapia, portanto, se quiserem marcar, é o meu contacto, 918394119. Ou então também no Blogspot. Ou também no Blogspot, sim. Ou no vosso Facebook. No Facebook, no Espaço Corpimento. Pronto, amanhã no Espaço Corpimento temos uma palestra à tarde, das 15h30 às 17h30, e o tema é Como Contactar os Anjos. Portanto, é de uma associação chamada Summit Lighthouse. Presumo que por telemóvel não dê. Pronto. E outra coisa, só rapidinho, a Marta Leal vai fazer workshops este verão para crianças e jovens, aproveitando as férias escolares. São 2 dias, se quiserem marcar, ligar para Marta Leal. Portanto, em que as crianças vão ser ouvidas, vão falar sobre os seus sonhos, os objetivos, as suas vontades, os seus valores. Em grupo vão trabalhar isto tudo. Ela também vai fazer formação em coaching parental e coaching na educação. Isto está também tudo no blog e em www.martaleal.net, se quiserem saber mais informações. Muito bem, então. Fui rápida, suficiente? Foste, então ainda tínhamos mais 1 minuto ou 2, se quiseres. Queres mais 1 minuto? Não, era só isto. Pronto, já está. Ok. Então pronto, olha, agradeço a vossa presença aqui mais uma vez. Desejo-vos um bom fim de semana. É mais uma boa forma, como sempre digo, de começar o fim de semana ouvindo aqui o Espaço Corpimento. Pronto, eu vou entretanto já daqui sair rapidamente porque o Luís vai-me hipnotizar e pôr uma galinha. Mas olha, temos que conversar sobre essa parte do multibanco. Não, do multibanco. Está bem. Um abraço, beijinhos. Tchau.